Hello, hello, beautiful people! Welcome! Bem-vindos, bem-vindas! Mais uma aulinha sobre Friends e eu estou aqui num lugar diferente, como vocês estão vendo, porque é aqui que eu gravo absolutamente tudo para o meu curso Inglês Ativo. E falando sobre isso, falando sobre inglês ativo, eu quero te fazer um convite para participar do workshop do Inglês Ativo, que vai acontecer do dia 28 de outubro até o dia 3 de novembro. E algumas pessoas me perguntaram, Ellie, mas onde é que vai ser? Gente, é 100% online, é tudo pela internet. Também perguntaram quanto é que custa, não custa absolutamente nada, tá, gente? É gratuito. E nesse workshop ele vai ser muito legal porque eu vou explicar por que muitas vezes você não consegue aprender inglês assim no sentido de se comunicar. Mas não assim, gente, olha só, com perfeição. Porque eu já falei sobre isso até aqui no canal, eu não acredito em perfeição, esse tipo de coisa não existe na verdade, tá? Então por que as pessoas não conseguem simplesmente se comunicar só com mais agilidade, mais segurança, menos timidez, entende? Por que será que isso acontece? E como que a gente deveria realmente estudar e aprender o inglês quando a gente quer simplesmente se comunicar? Tá? Então, tudo isso vai ter no workshop, vai ter aula, vai ter material de PDF para vocês baixarem, vai ser muito, muito legal mesmo, ok? Vou deixar o link aqui na descrição para você poder se inscrever, é bem fácil, bem rapidinho para você se inscrever e como eu falei, 100% online e gratuito. Bom, essa aula é a nossa penúltima aula, é a quinta aula sobre Friends, a série Friends, e eu separei em 6 cenas, justamente para eu falar sobre pronúncia. O foco não é grammar, gramática, e o foco também não é eu ficar aqui traduzindo tudo, até mesmo porque todas essas cenas você vai encontrar no meu Instagram, que é um outro perfil que eu tenho 2 na verdade no Instagram, um é @teacherellie, como é aqui no canal, e o outro é @DESLEGENDANDO, tá? Então, todas as cenas estão lá, você pode ouvir quantas vezes você quiser, ouvir, repetir quantas vezes você quiser, e também tem tudo lá em inglês e em português também. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode dar uma olhadinha lá, voltar aqui, deixar o seu comentário, ou pode deixar um comentário lá, já segue o perfil, segue também da Teacher Ellie, e depois dessa aula vem aqui e faz a sua inscrição no link que está aqui na descrição, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula de hoje, que vai ser sobre a Phoebe. Lembrando que você vai achar essa série, se eu não me engano, na Netflix, tá? Se você tiver Netflix, tem lá Friends e todas essas cenas, elas estão no primeiro episódio e na primeira temporada dessa série, tá bom? Então, vamos lá, gente. Nós temos, então, hoje a Phoebe, que é uma personagem dessa série, Friends, Season 1, temporada 1, Episode, lembrando que esse S aqui não tem som de Z, é como se fosse 2 S's, Episode 1. Então, temporada 1, episódio 1. Vamos ver o que ela começa falando. A Phoebe, she's a real character, she's extremely funny, ela é uma figura super engraçada. Então, assim, ela fala o que para Rachel? Ela fala, para todo mundo, na verdade, give her a break. Só que, claro, que na vida real, nem em português a gente fala tudo certinho assim, né, pessoal? Eu não vou falar, você gostaria de beber uma xícara de café? Você quer beber uma xícara de café? Você quer beber? Você quer beber? Ou então eu nem falo se você quer beber, quer beber uma xícara de café? É tudo muito mais junto, a gente não se dá conta disso. Mas sim, acredite, a gente também modifica bastante as coisas, ok? Então vai acontecer isso aqui também. Ao invés dela falar give her a break, give her a break. Então até esse H aqui, ela meio que anula. Então o E final a gente não vai pronunciar e esse H aqui também não. E aí a gente vai pronunciar só esse finalzinho e esse iniciozinho. Lembrando que esse E, ele tem um sonzinho, esse I, quer dizer, tem um sonzinho meio que de E. Então, não é
Give é give, give, ok? Give. Então, a gente já junta esse giver. Isso é bem comum de acontecer com as palavras her, him e até mesmo them, tá? Então, tô dizendo o quê? Give her a break significa, pô, dá um tempo para ela. Give her a break. Se eu usar o him, aí eu tô dizendo que é pra galera dar um tempo para ele, para um homem, ok? E se eu usar o them, aí eu tô dizendo o quê? Para dar um tempo para pessoas, eles ou elas. Tipo, pô, dá um tempo aí pra galera aí, pô. Entendeu? Mas não dá um tempo, deixa a pessoa respirar. É basicamente, pô, pega leve com essa pessoa, tá? Então, giver. Se for com him, a gente pode anular o H também. Aí fica assim, ó. A gente não vai pronunciar esse E, então fica give him. É como se fosse um M. Give him. E com them, vai ser, a gente vai mudar também. A gente não pronuncia esse TH. Isso acontece muito, é muito comum. E aí, a gente vai pronunciar esse EM como um Então, é give 'em. Perceberam a diferença do give him, que é o give him, give him. É um som meio de give him. E com them, vira É mais uma redução ainda, né? Então, é give 'em. Ao invés de give 'em, ok? Mas aqui nós estamos falando her. Então, é giver. Give her a break. Então, vamos lá. Give her a break. It's hard being on your own. É como se fosse um on your. Não é bem on your. É on your own. It's hard being on your own. Gente, essa é uma frase realmente pode ser quite challenging, bem complicadinha de se falar, né? Mas com prática, você vai melhorando cada vez mais. Então, give her a break. It's hard being on your own. Tenta falar, olha só, eu vou juntar isso aqui, ó. On your e depois own. Então, on your own. Isso tudo aqui, ela basicamente vai falar on your own. On your own. Tem meio que intervalinho aqui. On your own. E aí esse for the fica um for the first time. Esse TH do the, ele é aquele TH vozeado que parece um fake D, tipo um D falso, né? E aqui é um som de A. Então, pra gente fazer esse som TH, eu vou falar isso 1000 vezes, até vocês, tipo, isso ficar grudado na cabeça de vocês pra sempre e nunca mais sair. Então, é the. Ponta da língua aqui atrás dos dentes de cima, ok? The. For the first time. For the first time. E um detalhe é que esse T do first, e olha só, isso aqui tem som de A. First. A gente não pronuncia. Por quê? Porque tem outro T aqui, gente. Para que falar first time? Aí dá essa quebrada e não fica natural. It doesn't sound natural. Então, como que a gente pode fazer para soar mais natural e mais fluido que a gente está dizendo? Ao invés de falar first time. Então, a gente não pronuncia esse T porque tem outro aqui. Vai produzir o mesmo som, basicamente. Então, first time. Esse E a gente não pronuncia.
E quando é uma palavra em inglês termina com M, a gente, we close our mouth, we close our lips, ok? Então é time e não time, time. Fica errado, time, alright? Meu Deus do céu, que frasezinha é essa, Allie? Então vamos lá. Give her a break. Repeat. Give her a break. Give her a break. It's hard being on your own for the first time. Então, olha só. It's hard being, não pronuncia esse G. It's hard being on your own for the first time. It's hard being on your own for the first time. Give her a break. It's hard being on your own for the first time. Vamos ver como que a Phoebe fala isso exatamente. Give her a break. It's hard being on your own for the first time. Give her a break. It's hard being on your own for the first time. Então, viram? Exatamente. Give her a break. It's hard being on your own for the first time. Being on your own, being on your own, being on your own for the first time. On your own for the first time. Pratiquem bem essa frasezinha que vocês vão conseguir, tá? Mas não adianta querer conseguir logo de cara. Tem que, ó, practice, 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 ok? Então, continuando, vamos para a próxima frase. Bom, aqui é simples, ó, gente, essa parte. Ela fala, thank you, you're welcome. Só que algumas pessoas têm dificuldade, algumas pessoas falam thank you. Não tem som de T, esse TH, tá? É thank you, thank you. Pode ser que a sua língua não fique tão evidente, mas acredite, nem que ela esteja aqui atrás e soltando o ar. Aqui o TH é o TH desvozeado, ou seja, ele não produz um som. A gente está soprando, é um arzinho que sai, tá? E o símbolo fonético dele em dicionários online é esse daqui que você vai ver. Então é thank you, thank you, thank you. Bem diferente de thank you. Thank you. E aí a Phoebe responde, you're welcome. You're welcome. Algumas pessoas acham estranho na hora de falar, por quê? Porque normalmente as pessoas ensinam you're welcome. You're welcome. Então, normalmente se ensina que esse you are, quando ele é reduzido, as pessoas falam que é tipo um your. Mas existe mais uma outra redução ainda na pronúncia para your. Your, 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 your. Ao invés de your, 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 your. Bem mais rapidinho. Your, your, your. E aí você junta com welcome. Então é you're welcome. You're welcome. You're welcome. Close your lips. You're welcome. E aí a sua linguinha ali no welcome também sobe, tá? E vai aqui, ó. Aqui. É aqui. Welcome. Welcome. Thank you. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Vamos escutar como é que elas falam isso? Thank you. You're welcome. Thank you. You're welcome. Então ela continua falando. I remember when I first came to the city. I remember. Então não é bem I remember. É I remember. I remember. I remember. I remember. É mais forte no I. E esse som de I que tem do I, ele meio que desaparece. Aí a gente junta com remember. Se a gente fala I remember, aí é muito lento. I remember. Dá pra falar assim? Dá, você pode falar tudo certinho se você quiser, só não vai soar tão natural e aí pode ser que você tenha realmente mais dificuldade na hora de entender o nativo da língua inglesa, especialmente o americano que fala desse jeito, tá? Então, I remember, I remember, I remember, I remember, ok? Ao invés de I remember, I remember, I remember. Então, I remember when I vai juntando aqui, ó. When I first came. Acho que esse T aqui ela também nem fala. Depois eu vou ouvir de novo, tá? Mas aqui, ó. First. When I first came to. É como se fosse um to. To this city. To this city.
T. Aí o que acontece com o to, que a gente tem aqui, ó, to e to. Essas três palavrinhas, elas podem ser pronunciadas da mesma maneira, to. Só que é muito comum a preposition, esse daqui, ser reduzido. Então aqui a pronúncia está sendo to, certo? Mas a gente pode... Oh, maravilha, calma. A gente pode reduzir para um t, ou até mesmo um r, aquele cara, com esse sonzinho, né, como se fosse um R entre duas vogais, ou até mesmo um ru, né, esse som de ru. Mas aí eu venho outra hora e trago outras frases para vocês verem e a gente fala mais sobre isso de uma maneira um pouco mais específica, tá? Como que a gente poderia falar as coisas e tudo mais. Agora a gente está analisando como que a Phoebe fala nessa cena, tá? Mas para vocês saberem que esse to, que é o T-O, ele pode ter outras pronúncias também, não necessariamente to como dois ou também, ok? Então aqui, se eu não me engano, ela fala desse jeito, mas a gente vai escutar juntos depois de novo, tá? Então, I remember when I first came to this city, to this. Mais uma vez, esse TH vozeado, esse é o símbolo. Aqui, esse I, ele vai ter um som meio que de E, e aí som de S mesmo, tá, gente? Não som de Z. Então, lembrando que você pode fazer esse TH vozeado com a pontinha da língua aqui atrás. Então, você fala to this, this, to this. Bem rapidinho esse to, que vai soar como se fosse um to this. I remember when I first came to this city, to this city, to this. É legal quando você pega isso e vai praticando por partes, ao invés de querer fazer tudo logo de uma vez. Então, você pode falar, I remember, when I first, sem pronunciar o T do first. When I first, I remember when I first came to this city, came to this city. Então, não vai ser city, nem city, mas o inglês britânico é city, né? Mas americano não. Então, é como se fosse assim, ó. City. Então, esse T, ó, a gente muda como se fosse o R de cara, tá? City. E não é city, é city. É um Ezinho mais disfarçadinho, tá? Esse som de Ezinho. Então, city. So, I remember when I first came to this city, I was 14. Então, I was 14, mais forte no teen e não 14, né? 14. I was 14. Vamos ver agora como é que a Phoebe tá falando e se foi exatamente assim. I remember when I first came to this city. I was 14. I remember when I first came to this city. I was 14. My mom had just killed herself and my stepdad was back in prison. Ok, então como vocês viram ali, agora ela fala o seguinte, ó. My mom. Também não é my mom, é my mom. Não chega a ser esse my mom. My mom, bem rapidinho. My mom. Então, som de mom. Close your lips, okay? Mom. My mom had just. Então, aqui você faz um tipo um had just killed herself. Então, eu não pronunciaria nem esse D, assim, e nem o T. Então, my mom had just killed herself. Killed her. Aqui também não, ó. O H também não. Mas aqui sim, aqui vem, então, direto. Kill. Mais uma vez aqui, ó. Esse I parece um Ezinho. Então, kill. Isso aqui você não pronuncia, tá?
vamos lá, ficaria basicamente isso aqui, ó. Killed herself. Killed herself. Killed herself. Killed herself. Killed herself. Killed herself. Okay? So my mom had just killed herself. My mom had just killed herself. My mom had just killed herself. Killed herself. Killed herself. Não killed herself. Você pode falar killed herself. Killed herself. Pode pronunciar esse H. Mas, se eu não me engano, ela não pronunciou ali, tá? Então, ficou killed her. Killed herself. My mom had just killed herself. And, tira esse D, ela não pronunciou. And my stepdad was back in prison. And my stepdad was back in. Aqui também é um sonzinho quase que de E também. Back in Aqui de novo. Prison. And my stepdad was back in prison. Tentem falar junto comigo agora a frase toda. Vou falar mais devagar, tá? Vamos lá. My mom had just killed herself and my stepdad was back in prison. Again. My mom had just killed herself and my stepdad was back in prison. My mom had just killed herself and my stepdad was back in prison. My mom had just killed herself and my stepdad was back in prison. And I got here and I didn't know anybody. Então, gente, olha só, como é que você pode falar isso aqui de uma maneira mais natural? And I got here, aí você dá uma pausa aqui, tá? And I got here, and I didn't know anybody. É como se fosse um ba, como ela fala, né? Ba. Isso aqui é um A, tá, gente? Um tio aqui. Anybody. And I got here, and I didn't know. Aqui também fica é como se fosse assim, ó. Didn't know, aqui mais forte. Didn't know anybody. Não pronuncio isso aqui. E não é now, tá? É no. And I got here and I didn't know anybody. And I got here and I didn't know anybody. And I got here and I didn't know anybody. And I got here and I didn't know anybody. And I got here and I didn't know anybody. And I ended up living with this albino guy who was like cleaning windshields outside Port Authority. Aí aqui, ó. And I ended up, e eu acabei morando com esse cara albino, tá? Então, and I, também não pronuncia aqui, não é and I. Ended up. Então, aqui é como se fosse um up. Ended up. And I ended up living, não pronuncia aqui, with this. Deixa eu ver como é que ela fala essa junção, porque você tem algumas opções, você tem dois THs aqui, e esse é o desvozeado, e esse é o vozeado, v. Então, olha só, é with this. São dois THs diferentes, então, deixa eu ver direitinho como é que ela junta isso, porque normalmente eles não vão pronunciar os dois, tá? Então, tem uma junção aí. And I ended up living with this albino guy who was like cleaning windshields outside Port Authority. Então, gente, eu acho, na verdade, que ela acabou anulando isso aqui e pronunciou com o TH vozeado. With this. If I'm not mistaken, ok? Mas, assim, se você quisesse optar por pronunciar with this, eu acho que poderia, mas eu não pronunciaria desse jeito, tá? Eu normalmente faço o quê? Anulo o TH do with e pronuncio o TH vozeado aí de this ou that, ok? Então, aqui eu acho que ela faz isso. Então, fica with this, this, ok? Então, aqui tem esse sonzinho de E e aqui também, tá? E som de S mesmo, tá? Então, with this,
with this albino guy who was like cleaning windshields outside Port Authority. Então, cleaning, som de I, aqui você anula, cleaning windshields outside Port Authority. Port Authority. Authority. Nossa, essa é uma palavrinha, né? Port Authority. Port Authority. 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 Então, esse TH aqui, ele é o desvozeado, tá? Authority. Então, aqui é o som do R enrolado, né? De porta, porquê. E aqui é aquele som do R de cara, tá? Então, R enrolado, que eu gosto de falar, tá? Então, é authority. Authority. Então, and I ended up living with this albino guy who was like cleaning windshields outside Port Authority. Complicated, right? Então aqui eu só tô mostrando para vocês como que funciona, como a gente vai juntar uma coisa e outra, para depois, lembrem, vocês irem lá pro Instagram Deslegendando e praticarem mais, ok? And then he killed himself. And then I found aromatherapy. So believe me, I know exactly how you feel. And then he killed himself. And then I found aromatherapy. So believe me, I know exactly how you feel. Aí ela fala, and then he killed himself. And then, não pronuncia isso aqui, esse é aquele TH vozeado que eu falei. And then he, eu acho que ela pronuncia sim esse H, então fica, and then he killed himself. Killed himself. Se eu não me engano, ela não pronuncia esse H, então é killed himself. Opa, faltou o D aqui. Killed himself. Killed himself. Killed himself. É como se fosse um Ezinho, sempre onde tem a letra I nessas duas palavras. Então, killed himself. Tira esse H. And then I found aromatherapy. Aromatherapy. Aqui a gente tem o TH desvozeado, que é aquele soprinho, né? Então, aromatherapy. And then I found aromatherapy. Found aromatherapy. Vai juntando tudo, tá? Então, and then he killed himself. And then I found aromatherapy. So believe me. Ela fala bem rapidinho aqui. So believe me. I know exactly how you feel. I know, não pronuncia isso aqui, som de no. I know exactly. Aqui, ó, exactly, o T você não pronuncia. Isso aqui é como se fosse... Não, deixa eu apagar. Exactly. Tá um som de G e Z. Exactly. So believe me, I know exactly how you feel. Feel. My gosh. Vamos ouvir então uma última vez essa frase aí. And then he killed himself. And then I found aromatherapy. So believe me, I know exactly how you feel. And then he killed himself. And then I found aromatherapy. So believe me, I know exactly how you feel. Ah, olha só, gente, como é que ela fala. Fala, and then he killed himself. And then he killed himself. Por que que ela tá falando isso? Porque a Phoebe tem uma história super triste, né? Sad story. Então, her mom killed herself. A mãe dela se matou. E aí ela tá falando que esse cara que ela morava, esse albino guy, killed himself too. Ele também fez isso. Então, por isso que ela dá uma ênfase para esse he. And then he killed himself. And then he killed himself. Vamos ver de novo.
And then he killed himself. And then I found aromatherapy. So believe me, I know exactly how you feel. And then he killed himself. And then I found aromatherapy. So believe me, I know exactly how you feel. And then I found aromatherapy. And then I found aromatherapy. Então, and then, dá um tempinho, I found aromatherapy. So believe me. Ela fala bem rapidinho, vamos ver. So believe me, I know exactly how you feel. So believe me, I know exactly how you feel. É isso, gente. Não esqueçam de se inscrever para o workshop do inglês ativo, que eu tenho certeza que vai, ser muito legal. E também me sigam lá no Instagram, que é @teacherallie. Tem muito vídeo legal por lá. E também no @DESLEGENDANDO. Beijo, gente! See ya!